Fala galera, bem-vindo à apresentação do nosso sistema sobre cluster, né, computação em cluster. Essa atividade, né, foi atribuída a nós, né, pelo professor Eduardo Rodrigues, né, saudações, docente Eduardo Rodrigues, na disciplina, né, que está dentro, né, de sistemas distribuídos, do curso, né, de sistemas de informação, bacharelado, no campus, né, IFE Itaperuna, beleza? Então, o objetivo da prática é o seguinte, né, simular o funcionamento de um cluster de computadores, onde diferentes nós, simulados por programas clientes, executam partes de uma tarefa computacional, coordenada por um nó mestre, no caso o servidor, que recebe uma requisição de um cliente externo. Antes de partir para esse diagrama, vamos entender o que é exatamente cluster e master slave, né? Que a gente vai usar aqui, né? De onde vem essa palavra cluster, nó mestre? Então, eu vou dar um breve resumo do que significam esses dois conceitos, né? Primeiro, computação em cluster é quando vários computadores, né, ou nós trabalham juntos como se fosse um só sistema, como podem ver aqui, né? 3 máquinas de trabalhador operando, né, mediante uma máquina solicitante só e um servidor mestre, beleza? Então, tem a ideia de dividir as tarefas, né, para aumentar o desempenho e a confiabilidade. Isso é um sistema distribuído. Então, partindo, né, para Master Slave, no caso, que é outro conceito que a gente vai abordar muito nesse sistema, né, é esse, que é o Master Slave, e consiste basicamente, né, num modelo de controle dentro desse tipo de sistema, computação em cluster. Master significa mestre do inglês. Ele coordena, distribui as tarefas e toma as decisões. Então, ele recebe os dados, né, tarefa aqui, de um cliente solicitante de algum lugar externo, seja de algum lugar, ele vai receber esses dados e vai dividir para os trabalhadores, né, para que os trabalhadores possam de novo retornar ao servidor e gerar uma pasta, gerar um documento de resultado final com essas informações assim organizadas. Né? Voltando ao conceito de master slave, né? Temos então que o mestre coordena, distribui as tarefas e toma as decisões, e os slaves, escravos no caso são os trabalhadores aqui, eles executam as ordens, né, e tarefas, né, que o servidor mestre os envia. Né? Em resumo, o cluster é um conjunto de máquinas unidas, e master slave, né, é a forma de organização onde um nó controla e os outros obedecem, beleza? Vamos então para uma ilustração que eu peguei de uma fonte aqui. Inclusive a fonte está aqui, né, nesse link, beleza? Então vamos entender novamente, né, como funciona esse tipo de arquitetura, beleza? É como eu expliquei agora, que computer, né, que no caso esse representando o servidor, ele vai receber dados, né, de alguma fonte externa, vai distribuir para N trabalhadores, né, o que for pré-determinado para ele, e esses trabalhadores retornam novamente a tarefa, né, mais organizada e resultam, né, numa pasta, num documento, como eu disse, né? Então eles retornam essas tarefas, né, que cada um fez para o servidor, e o servidor gera então esse documento, essa pastinha, né, o que for. Bom, galera, começando a explicação aqui então do nosso código, né, para entender, né, como isso funciona computacionalmente. A gente tem o primeiro arquivo útil, né, .py aqui. Importamos nele duas bibliotecas, né, o pico e o struct, e temos nele duas funções, né, um def aqui, certo? A primeira função é send data, que recebe dois parâmetros, parâmetro de conexão e o dos dados, certo? E o receive data, né, que vai receber um parâmetro único aqui de conexão. E esse arquivo, galera, serve justamente para criar o protocolo de comunicação para nós, os trabalhadores, né, que a gente viu certinho lá no diagrama, certo? Primeiro a gente tem então a função sendData, né, que tem como etapa primária, né, a primeira etapa, que é a serialização desses dados. Né? O que acontece? A rede, galera, ela não entende Python, né? Ela não entende objetos do tipo Python, então a gente precisa transformar esses objetos, né, para alguma coisa que a rede vai conseguir interpretar. E a solução foi passar para bytes, né, transformar em bytes. E pickle.dumps, né, é uma função que é justamente feita para transformar objetos Python, né, em pacotes de bytes, certo? Então isso é solucionado aqui, né, para a rede conseguir, né, se comunicar, né, e não haver nenhum tipo de erro, certo? E nessa segunda linha aqui, a gente tem essa chamada grande, né, que é o passo com, né, uma função send, aí vem a biblioteca struct também, um izinho aqui que seria o rótulo, e a quantidade, né, desses dados serializados aqui, pode se explicar da seguinte maneira. Ó. Antes de enviar a caixa, a gente envia um rótulo, e a biblioteca struct, ela cria um rótulo de exatos 4 bytes que informam o tamanho do pacote que está vindo, certo? E a gente envia esse rótulo primeiro, beleza? E nessa última linha, por fim aqui, né, a gente envia o pacote dos dados em si. Como o receptor já sabe o tamanho, né, ele não vai se perder, beleza? E a gente tem essa segunda função que é a receive data. Né? O trabalhador, né, usa essa função para receber essa mensagem. Tanto é que ela é chamada, né, pode ser chamada de receptor atento, né? Que o trabalhador, né, vai receber essa mensagem, né, vai escutar ela, certo? E aqui primeiro a gente tem, a primeira coisa que ele faz, né, é ler aqueles 4 bytes do cabeçalho, né, na chamadinha da linha do struct aqui. Então ele vai ler exatamente esses 4 bytes e ele lê o rótulo e descobre o tamanho exato da mensagem que está para chegar. Nesse while aqui embaixo, né, a rede entrega, né, pode ser que entregue os pedaços, né, os dados em pedaços, né, dados assim, né, partindo do pressuposto que ela vai entregar os dados em pedaços, a gente tem esse laço while, que garante que o nosso programa continue andando, continue juntando, né, os pedaços até ter recebido a quantidade exata de bytes que o rótulo informou. Isso é crucial, né, para não receber uma mensagem pela metade, certo? E esse return pick aqui, né, faz justamente o contrário de pickle dumps, né? Esse serializa e esse deserializa. Então, esse parte de Python para bytes e esse parte de bytes para Python, então, beleza? E ele pega, então, ele reconstrói, né, esse objeto Python novamente, com essa chamada aqui, certo? Então, né, como a gente usou aquela alusão do brinquedo, né, que a serialização é como desmontar um brinquedo e mandar para envio, esse é justamente o contrário. O brinquedo é montado de novo e está pronto para ser usado. E é assim que funciona, galera. Com essas duas funções em um arquivo separado, né, utils.py, a gente cria um sistema de comunicação robusto que pode ser usado tanto pelo servidor quanto pelos trabalhadores. Elas são a base que permite que o nosso cluster, né, ele distribua o trabalho e junte os resultados para chegar à solução final. Agora, galera, a gente passa
para o outro arquivo que é o do servidor, beleza? Este é um código de servidor, né? Servidor mestre, né? Mais avançado e robusto, projetado para ser mais dinâmico. Ele lidar com múltiplas operações concorrentes usando threads, né? Tanto é que a gente importa a biblioteca threading aqui, certo? E ele coordena dois tipos de clientes. Um cliente solicitante, né? Que é o que fornece os dados, beleza? E múltiplos clientes trabalhadores, né? Múltiplos, no caso, clientes trabalhadores. Um cliente solicitante e múltiplos clientes trabalhadores, beleza? Então, é isso que é a ideia central do servidor aqui, beleza? Ok, vamos lá. O servidor, galera, ele gerencia duas conversas separadas ao mesmo tempo. Uma para obter a tarefa, né, do cliente solicitante e outra para distribuir essa tarefa para os trabalhadores, né? Vocês lembram que no diagrama estava lá, né, disponível, né, na tela, que os dados chegavam para o servidor, né, de uma fonte externa, né, ou seja, de um cliente, né, solicitante, no caso, nesse nosso contexto, e essas tarefas, né, ele envia. Então, isso faz total sentido, né? Duas tarefas ao mesmo tempo. Obter a tarefa do cliente solicitante e distribuir a tarefa para os trabalhadores, beleza? Isso tudo é já aplicando aqui na prática, né? Aquele diagrama justamente na prática. O threading, galera, é uma biblioteca usada para executar as funções, né? Esperar o trabalhador, né? Lá embaixo. Para executar essa função, esperar o trabalhador e esperar o solicitante. A gente vai usar o threading aqui, certo? Esse thread pool executor aqui, né? Ele gerencia um grupo de threads para comunicar com todos os trabalhadores ao mesmo tempo, em vez de um cada vez, beleza? A gente não tinha usado isso na implementação inicial, né? Na outra versão. Por isso, né, um trabalhador tinha que esperar o outro, né, para realizar a tarefa, né? Então, utilizando esse threading pool executor aqui, né, a gente conseguiu fazer isso de forma simultânea. A biblioteca pandas a gente usa para carregar e manipular os dados que vêm do arquivo CSV, né? Arquivo este, né, que é enviado, né, pelo cliente solicitante para o servidor, certo? E esse lock conteúdos aqui, que eu fiquei de explicar, é um tipo cadeado, né, um lock mesmo, a ideia de lock, cadeado, que impede que dois trabalhadores eles tentem salvar seus resultados, né, numa lista, beleza? Ao mesmo tempo, no caso. Então isso evita que esse tipo de problema aconteça. E esse tarefas prontas aqui, né, que recebe a chamada, o evento, né, do threading aqui, ele justamente é um sinalizador que sincroniza as duas threads principais, beleza? Então, vamos começar, né, a explicar as funções, né? A função de porta de entrada para essa tarefa, galera, não é essa tratar trabalhadores. É uma das principais sim, mas a primeira que eu vou estar explicando aqui é esperar solicitante no caso, beleza? Que é a principal tarefa daqui, certo? Beleza. Então ela é uma função, né, que é a porta de entrada para a tarefa, né? Ela roda em uma thread separada e tem um objetivo único. Primeiro, né, o fluxo, né, que ela funciona é o seguinte, ela abre uma porta específica, né? Porta solicitante aqui, né? Pré-determinada, e espera uma conexão do cliente solicitante, beleza? Então depois ela recebe uma URL desse cliente e depois usa a biblioteca pandas para baixar e carregar o arquivo CSV daquela URL para a variável global, né, chamada df global aqui. É assim que os dados são carregados, né, ela aciona o sinalizador tarefas prontas, set, né, avisando a outra thread que o trabalho pode começar. Então, nessa chamadinha, né, ele dá a autorização de que pode começar. E a função esperar trabalhadores, né, é a gerente de operação disso aqui. Ela também roda em sua própria thread e coordena os trabalhadores. Né? Primeiro, ela abre uma segunda porta, que é a porta dos trabalhadores aqui, então tem uma porta específica para trabalhadores e para o solicitante, certo? Então ele vai escutar nessa porta aqui, né? Você lista, tem a ideia de que ele escute, né, nessa porta mesmo. E depois de que é aberta, né, uma segunda porta aqui, né, para os trabalhadores especificamente, né, ele vai esperar, né, até que o número exato de trabalhadores pré-determinados, né, lá em cima se conecte. Então aqui a gente colocou 3, né, pré-determinou 3 números de trabalhadores aqui, né, para estar nessa variável, mas isso vai de cada um, né? Se você tem n números de trabalhadores, né, isso quer dizer que você vai ter que ter n números também de terminais abertos, né? Beleza? Que é um terminal para cada trabalhador, certo? E uma vez que todos estão conectados, né, ele para e aguarda nessa chamada, nessa linha aqui, tarefas pronta wait, né? Tem a ideia de espera mesmo, beleza? Ele só continuará quando a função esperar a solicitante carregar os dados e acionar o sinalizador, beleza? Com o sinal verde, né, ele cria esse thread pool executor para distribuir as tarefas de forma concorrente, beleza? Então, ele vai passar para cada trabalhador conectado uma tarefa específica, tipo top cargos, remoto, mapa países, são as 3 tarefas que a gente atribuiu aleatoriamente, né, para esses 3 trabalhadores, beleza? E cada tarefa vai ser executada pela função, né, tratar o trabalhador aqui em uma thread separada do pool, né, que significa mais ou menos piscina. E aqui a gente vai ter a função de tratar trabalhador, né, que é a função que executa a comunicação com o único trabalhador. Ele vai receber aqui a conexão com e o tipo de tarefa já está. Esse aqui é o endereço que vai estar armazenado, beleza? Dentro do bloco try, ele vai preparar os dados para serem enviados, né, em um caso específico aqui ele vai filtrar o data frame, e aqui embaixo no send data ele vai fazer essa chamada para enviar os dados e a tarefa para o trabalhador, né, os dados e a tarefa, passando a conexão, né, como parâmetros também, beleza? E aqui, esse gráfico HTML, ele vai receber o receive data, que essa é a funçãozinha que está lá no úteis. E é usado aqui para guardar o resultado, que é um código HTML gerado. Por isso, né, se explica o nome dessa variável. E esse lock conteúdos aqui é um ponto crítico, né, que para adquirir um cadeado, antes de adicionar o HTML, recebido a lista global aqui, ó, de conteúdos, underline HTML, né? Isso garante que a lista seja modificada de forma segura, sempre adicionando no final com esse append aqui, beleza? E aqui, finalmente, a gente fecha a conexão no fim ali, beleza? Com o close, essa funçãozinha de fechar a conexão. E por fim, a gente vai ter a nossa função main, né, que é como se fosse a orquestradora final desse processo.
Primeiro a gente cria e inicia as duas threads principais, né, para trabalhadores e para os solicitantes, né. Dessa maneira a gente consegue criar uma thread, né, chamando a biblioteca thread, passando o objeto thread, né, como parâmetro o target. O target é como se fosse qual função você quer que tenha uma thread, né, algo desse tipo. E esse th1 e th2 join aqui no caso, né, é para pausar a execução principal, até que ambas as threads tenham terminado seu trabalho. E quando tudo acabar aqui, ele pega todos os pedaços de HTML da lista de conteúdos HTML e os une em um único arquivo chamado resultados consolidados. Então, consiste isso no que esse main faz, né? Resumidamente. E essa linha aqui é uma convenção em Python que executa a função principal apenas quando o arquivo é rodado diretamente, não quando importado como módulo. Tá? Bom, finalizando o arquivo de servidor, né, a gente vem para o arquivo trabalhador, né, que é o que vai ser responsável por dizer, né, quantos terminais serão abertos, né, um número pré-determinado lá de trabalhadores. Né. E aqui é a mesma ideia das outras classes, né, dos outros arquivos, né, com as importações necessárias, o socket, o pandas, o plotly, né, que cria gráficos interativos para a gente, e as duas funções lá do utils.py. Aqui umas configurações de endereçamento, né, de conexão, que é o host e a porta. Temos aqui a função principal, com o print aqui dentro, e aqui começa de fato o nosso trabalho, né, nesse if, elif e else aqui, beleza? Bom, mas de forma, né, a explicar, né, tudo certinho, né, eu não vou pular nenhuma parte, então vou começar explicando aqui. Quando um trabalhador, né, ele cria um socket e usa esse sconnect aqui para se conectar ao servidor no endereço e na porta que a gente definiu aqui em cima. Se o servidor não estiver online, por acaso, o bloco except ele vai capturar o erro e nos avisar, esse bloco aqui, lá no final, beleza? Então isso tudo só vai rodar, né, se o servidor não der nenhum tipo de erro, beleza? E a gente tem essa linha aqui, def chunk chart type, né? Esse def chunk significa aqui data frame chunk, né? O que significa isso? Tipo, data frame pode se imaginar como um todo. Eu vou fazer uma alusão de um livro, né? O data frame é tipo um livro de receitas, de massas, de tudo, um livro geral. E o def chunk, no caso, seria, no caso, apenas um capítulo de massas, um capítulo de, sei lá, bebidas, entende? Então, chunk passa a ideia de pedaço para a gente pegar só uma parte dos dados, né, que vamos explorar nesse caso, beleza? Então, assim que a conexão é estabelecida, a primeira coisa que ele faz é ficar no modo de escuta. Ele usa a nossa função receiveData aqui para aguardar a chegada da sua tarefa. O servidor vai e envia uma tupla, contendo duas coisas, né? Um pedaço, eu falei, um pedaço dos dados em um data frame, e um string chart type que diz qual tipo de gráfico ele deve criar, né? Como eu disse anteriormente. Esse tipo de chart, né? Esse tipo de variável, nome, né? Chart type, né? E contém a string, o nome da tarefa que o trabalhador tem que executar. E aqui a gente printa, né? A organização, né? De terminal, né? Para a gente saber, né? Se informar direitinho, né, alguns dados, né, a tarefa recebida, os registros e tudo mais. E, finalmente aqui a gente chega na parte, né, onde cada trabalhador vai saber, né, qual tarefa ele deverá exercer, beleza? E se a tarefa for top cargos, ele usa a biblioteca pandas para agrupar os dados e encontrar os 10 cargos com o maior salário médio. E depois ele usa a biblioteca plotly, né, que é esse px que a gente usa aqui, para construir o gráfico de barras horizontal, beleza? Então essa é a configuração, os atributos, né, que constrói um gráfico de barras horizontal, beleza? E aqui, ó, a segunda verificação, se a tarefa for remota, ele conta a quantidade de vagas remotas, híbridas e presenciais, e usa o plotly novamente para gerar o gráfico de pizza, né, o mais conhecido como donut, mostrando assim essa proporção, beleza? Então segue a mesma linha de raciocínio. Aqui é o que ele vai fazer, né, o que ele vai filtrar para ser exibido lá no nosso site, né, no arquivo HTML, melhor dizendo, e embaixo, né, ele vai construir o gráfico, beleza? Com o plotly express. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, se a tarefa for mapa país, ele calcula a média salarial por país e gera um mapa mundo interativo, onde cada país é colorido de acordo com o salário. Então, a gente consegue explorar bastante esse mapa, né? E em todas as regiões, né? Eles vão estar assim agrupados por cores, né? Numa escala. Quanto mais o país é desenvolvido e tudo mais, né? Ele vai estar mais num tom verde. E quanto menos desenvolvido, né? Em um tom alaranjado, se não me falha a memória. Então, depois de criar essa figura, o passo final é transformá-la em algo que possamos enviar pela rede e exibir uma página web. Por isso que temos essa linha, então, do resultado HTML, essa variável que a gente cria. O que essa linha faz? Né? Ela justamente converte o gráfico interativo em um bloco de código HTML. E a gente usa esse full HTML para que ele gere apenas o div do gráfico, facilitando a vida do servidor na hora de juntar tudo. Por fim, a gente tem esse sendData, né? Que ele é útil, né? Tem a função de enviar esse código HTML de volta ao servidor e imprime a mensagem confirmando o trabalho que foi concluído. E é basicamente isso, esse script trabalha, né, como uma peça final desse nosso quebra-cabeça, né? E com isso a gente pode rodar vários trabalhadores ao mesmo tempo. Cada um se conecta ao servidor, pega uma fatia do trabalho, processa em paralelo e desenvolve o resultado. E o servidor, então, só precisa juntar esses resultados, né, para montar o nosso dashboard final, beleza? E para finalizar, a gente tem o último componente assim, do nosso sistema, que é o cliente solicitante, né? Ele é o programa que dá o pontapé inicial de todo o processo, né? É dele que parte esse link, né? E aí começa tudo. O servidor, né, vai requerer dos trabalhadores, né, para que realizem as tarefas, vai dividir, né? É a partir daqui que tudo começa, né? De acordo com o diagrama do projeto, né, o papel dele é simples, né? Ele faz uma requisição de tarefa para o servidor e nada mais, somente isso, somente manda esse link aqui. Ele não interage com os trabalhadores nem espera pelo resultado final. Então, vamos à explicação no formato da apresentação aqui. Ele é bem curtinho, né? Então dá para explicar de maneira bem rápida, né? Então ele importa o socket aqui e também as funções do útil. Aqui a configuração de servidor, né? O host e a porta. E aqui só temos a nossa funçãozinha main. Beleza? Bem,
Então, ele vai se conectar nessa porta aqui, 65431. É uma porta específica, né, que é a porta que o servidor reservou apenas para ouvir esse solicitante. É uma linha de comunicação direta exclusiva para iniciar a tarefa. Tanto é que na outra classe, aqui é outra porta. Então, é uma porta para cada um, beleza? Uma comunicação direta exclusiva. Depois, aqui no URL dados, né, esse vai ser o link do CSV, que é os dados, né, que vão ser enviados para ele. Aqui está o coração dessa função, né, a requisição da tarefa. Neste caso, é simplesmente essa URL que aponta para o nosso conjunto de dados na internet. O solicitante envia, então, essa URL para o servidor usando a nossa já conhecida como função sendData aqui. Então, ele envia essa URL através dessa função que a gente apresentou primeiro lá no UDIOS, beleza? Após, então, mandar essa URL, né, o solicitante meio que está dizendo, por favor, inicie o processo de análise usando os dados, né, que estão nesse link. E depois de enviar a requisição, o solicitante não desliga imediatamente, ele aguarda uma pequena confirmação do servidor, um simples OK, para ter certeza de que a mensagem foi recebida corretamente. E assim que recebe o OK, ele exibe uma mensagem para o usuário informando que o processo foi iniciado no servidor e que o progresso pode ser acompanhado pelos logs do servidor. E pronto, o trabalho do solicitante termina aqui. Ele fecha a conexão inicial. Agora a gente vai mostrar esse código em funcionamento, já que acabamos a explicação. Então a gente vai abrir o terminal aqui. E primeiro, dar início à nossa explicação aqui com o arquivo de servidor. Beleza. Ele vai guardar o número pré-definido, né, de trabalhadores, né, que está aqui em servidor. A gente pré-define aqui como 3, beleza? Então a gente abre outro terminal para inicializar, né, o solicitante, que vai ser responsável por enviar o nosso link em CSV. Beleza. Ele vai estar conectado nesse host, algumas mensagens de feedback aqui, link de dados, o servidor confirmou, e aguardando os logs do servidor para ver o progresso. Por fim, a gente vai inicializar a quantidade pré-definida de trabalhadores. É trabalhador. Esperar aí a gente vê atualizando aqui. O servidor. Foi 1. Foi 2. Mais 1. E o terceiro. Todos os trabalhadores, então, conectados. Aí ele vai dar as mensagens de feedback que os trabalhadores terminaram suas tarefas, né? Então esse trabalhador concluiu o remoto, esse o top cargos e esse o mapa país. Esses resultados salvos aqui na pasta, no arquivo resultados consolidados, beleza? E a mensagem para o solicitante não exibe mais, ele não tem comunicação direta com o trabalhador. E a mensagem de feedback do trabalhador é justamente isso aqui. Tarefa recebida, top cargos, registros, essa quantidade, e o gráfico top cargos enviado de volta. E assim para todos os outros também. Agora a gente vai dar uma analisada em como fica aqui no HTML. Fica basicamente dessa forma. Os resultados consolidados, né, são os resultados juntos de como fica isso aqui. Então a gente tem primeiro aquele gráfico de pizza, aquele gráfico de barra horizontal e o de mapa países, né? Aqui a gente pode ver o salário médio, né, os mais altos que tem. Quanto mais verde, né, maior é o salário médio. A gente pode explorar aqui o mapa mundi no geral, todos os lugares. Vindo para cá, né, o gráfico top 10 cargos salários médios. Tudo isso com dados, né, lá do CSV. E basicamente isso que consiste a nossa aplicação. Para testar todos aqui, né, a gente vai dar uma olhada aqui. Presencial a gente pode tirar, né, para não ser exibido. Remoto. Certo? Essa é a interação que a gente tem com esse gráfico. Esse aqui é um zoom da biblioteca Plotly mesmo. Certo? Esse mapa mundi não tem muita coisa a fazer, é o zoom mesmo. E mexer com o mouse. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aplicação aqui de computação em cluster, né? Foi dividido então em 4 etapas aqui, né? Servidor, solicitante, trabalhador e úteis. Os resultados armazenados aqui. Esse aqui são resultados de cada tarefa. Isso aqui é o resultado consolidado, né, juntando tudo. Essa pasta docs é uma ilustração, né, que eu fiquei de mostrar. Essa aqui eu já mostrei no começo. E esse aqui é uma que eu pedi para a IA, né, para ela mostrar, né, como seria isso numa empresa real. E esse basicamente é o servidor que distribui as tarefas, né, depois que o solicitante envia esses dados para ele. Esse link, né, no caso CSV que a gente fez com que o solicitante enviasse ao servidor aqui nesse projeto. No mais, né, eu, juntamente com o Caio e a Adriana, né, queremos deixar o nosso agradecimento, né, ao professor Eduardo, né, pelo profissionalismo, pelo auxílio, né, pela explicação também, e por ter passado para a gente essa atividade, né, a fim de exercer o nosso conhecimento acerca dos sistemas distribuídos. Valeu!